Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar? Bom, gente, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Bom, eu não poderia ir embora hoje antes de falar algo que aconteceu muito especial comigo aqui hoje. Ao entrar na porta dessa igreja, meu coração ficou palpitando, e eu falei, o que é isso? Que sentimento é esse que está acontecendo? E então comecei a louvar, e sinceramente, nunca aconteceu isso comigo antes. E então é inexplicável. Quando o pastor veio orar por mim, veio falar o que Deus realmente tinha falado comigo, então tudo caiu, tudo realmente esclareceu em minha mente e em meu sentimento que estava acontecendo. E realmente é inexplicável. Até agora eu ainda estou maravilhada e, sabe, é uma coisa inexplicável. E eu estou muito bem. Só isso que eu posso dizer. Eu não poderia ir embora sem falar isso, tá bom? Amém. Obrigada. A Deus toda a glória. Amém. Obrigado, minha irmã, por esse lindo testemunho. Evidência de que Deus está entre nós, falando aos nossos corações. Amados, Deus já agiu, Deus já tocou, Deus já ministrou, mas eu quero deixar uma palavra com os irmãos. O nosso tempo é curto, por isso eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em João 14, 26, e eu rapidamente quero plantar uma semente no coração dos irmãos. Temos falado recentemente sobre a obra do Espírito Santo. E nas terças-feiras temos oração às 7h30. Aliás, na realidade a gente está começando às 7, com louvor e deixando Deus fluir. Mas às 7h30 começamos oficialmente. Alguém, na terça-feira passada, alguém chegou e perguntou para mim, pastor, era mais ou menos 7h30, e a pessoa veio e se aproximou e me perguntou, pastor, a oração começa às 7 ou às 7h30? Eu falei, bom, para mim já começou. Porque nós estávamos louvando, eu e algumas pessoas que tinham chegado às 7, nós louvamos a Deus e tudo mais. Então, tudo isso para dizer que, se você chega às 7 ou às 7h30 ou às 8, mas venha e Deus vai ministrar você. E na terça-feira nós temos orado e pedido mais do Espírito Santo. E nós temos falado ultimamente sobre o Espírito Santo. E uma das razões que nós temos falado sobre o Espírito Santo, queridos, é porque é importante que a gente se conscientize numa grande verdade sobre o Espírito Santo. E a verdade é essa. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade presente na terra hoje. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade presente na terra hoje. Ou seja, quando Deus vai fazer qualquer coisa na terra, Ele vai fazer através do Espírito Santo. Por exemplo, você fala, Senhor, me toca. Quem vai te tocar é o Espírito Santo. Senhor, me cura. Quem vai te curar é o Espírito Santo. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome de Jesus, ali Ele se faz presente, através do Espírito Santo. No Velho Testamento você encontra Deus Pai. Lembra de Isaías 6? Isaías teve uma visão de Deus e ele viu Deus sentado no trono. Lembra de Moisés? Moisés teve uma experiência com Deus, a glória de Deus veio sobre o Monte Sinai, Deus Pai. O Velho Testamento está repleto de referências à ação de Deus Pai. O Novo Testamento começa com a ação de Jesus. O Verbo, a palavra de Deus, se fez carne e habitou entre nós. E por 33 anos, Deus Filho, a segunda pessoa da Trindade, atuou aqui na terra. Por 33 anos, Deus se fez conhecido a nós através da pessoa de Jesus. Mas Jesus morreu e ressuscitou, e durante 40 dias apareceu aos seus discípulos, e durante esses 40 dias, uma das coisas que ele disse é o seguinte, eu tenho que ir embora, mas vocês não vão ficar órfãos. Assim como Deus Pai agiu, assim como eu agi, vocês agora vão conhecer a terceira pessoa da Trindade. Eu vou subir e eu vou enviar o Espírito Santo. Deus enviou o Filho enviou o Espírito Santo. Eu vou enviar o Espírito Santo e o Espírito Santo, então, a partir de agora vai agir. Vivemos na dispensação do Espírito Santo, na estação do Espírito Santo, no tempo do Espírito Santo. O livro de Atos, o nome Atos é uma abreviatura, o nome do livro é Atos do Espírito Santo. Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E quando você lê, e eu fiz isso essa semana, eu reli o livro de Atos durante essa semana, e você nota que o Espírito Santo é uma pessoa, todo capítulo tem alguma referência, alguma menção do Espírito Santo, é o Espírito Santo que está fazendo alguma coisa, é o Espírito Santo que está batizando, é o Espírito Santo que está revelando, é o Espírito Santo que está chamando pessoas ao ministério,
Atos capítulo 13, a Bíblia diz que o Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé ao ministério missionário, ao campo missionário. E assim sendo, queridos, é bom que a gente se conscientize que nessa estação do plano de Deus, nessa época do plano de Deus, Deus age através da terceira pessoa da Trindade, através do seu Espírito Santo. Tudo que Deus faz na terra hoje, Ele faz através do Espírito Santo. E qual é a primeira coisa que o Espírito Santo faz? A primeira obra do Espírito Santo nas nossas vidas. A primeira obra do Espírito Santo em nossas vidas é nos levar à salvação. A salvação. Essa é a primeira e mais importante ação do Espírito Santo em nossas vidas. Diz a palavra de Deus em João 16:8. Leia comigo, está no telão. João 16:8. Quando o Auxiliador vier, Ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Essa foi só um ensaio. Vamos ler agora em voz alta juntos? Quando o Auxiliador vier, Ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Amados, quem convence as pessoas? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Não é meu trabalho nem seu, não é trabalho da igreja convencer ninguém de nada. O nosso trabalho é anunciar e viver. Anunciar e viver. Aliás, falando em Atos, eu achei interessante isso. Eu estava lendo o livro de Atos, como eu já disse essa semana, e o livro de Atos começa assim, Atos 1:1. O autor, o apóstolo Lucas, o autor do livro, Lucas, diz assim, ele escreveu o livro para um homem chamado Teófilo. Então a dedicatória do livro é assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, das coisas que Jesus fez e ensinou. E eu estava lendo esse versículo, parei porque o Espírito Santo me chamou a atenção para a ordem dos fatores. As coisas que Jesus fez e que ele depois ensinou. Primeiro ele fez, depois ele ensinou. Assim Deus também faz com a gente. Primeiro Ele faz em nós e depois Ele nos leva a ensinar. Então, quando o Espírito Santo começa a agir em nós, Ele nos ajuda a viver a vida cristã. Essa é a nossa responsabilidade. E depois que nós aprendemos a viver a vida cristã, nós passamos a falar sobre essa vida, compartilhar essa vida com os outros. Mas quem convence as pessoas que estão ouvindo é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que toca no nosso coração e diz, olha, o que ele está falando é verdade. O que você está vendo na vida de fulano ou de fulana é verdade. É o Espírito Santo que nos convence da ideia errada que nós temos do pecado. Se você falar com o mundo, perguntar ao mundo o que é o pecado, o mundo vai te dizer, o pecado não existe. O pecado não existe. O pecado é uma coisa cultural. São normas culturais. O pecado é relativo. O pecado está na cabeça da pessoa. O pecado não existe. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e nos convence. Não, o pecado existe, sim. E o pecado é tudo que ofende a Deus, que fere a Deus, que é diferente dos propósitos de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo nos convence disso. O Espírito Santo nos convence daquilo que é certo e errado, do justo e do direito. E ele nos mostra a certeza do julgamento. A certeza que um dia nós vamos prestar conta a Deus sobre como vivemos a nossa vida. Essas convicções são geradas pelo Espírito Santo. O Espírito Santo começa a trabalhar em nós e de repente a gente não tem nem as palavras para explicar isso. A gente não tem a teologia ou a gente não tem um versículo para citar. Mas a gente sabe que isso é verdade. Por quê? Porque o Espírito Santo agiu no nosso coração e nos convenceu dessas coisas. João capítulo 16, versículo 8. Leia em voz alta comigo. João 16, 8. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo. Já lemos esse versículo, perdão, é o próximo. É João 15, 26. João 15, 26. Juntos. Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E sou eu quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. Note, ele falará a respeito de mim. O Espírito Santo começa a falar conosco a respeito de Jesus.
e nos mostrar o como Jesus é maravilhoso, o como Ele é amoroso, o como Ele é poderoso, o como Ele é o nosso Salvador. O Espírito Santo faz essa obra no nosso coração e nós então, mediante a ação do Espírito Santo no nosso coração, nós rendemos a nossa vida a Ele. Note então que o Espírito Santo, número 1, ele nos convence do pecado. Número 2, ele nos leva ao arrependimento. E número 3, ele nos introduz a Cristo. Ele nos convence do pecado, ele nos leva ao arrependimento e ele nos introduz a Cristo. Rapidamente eu quero deixar uma coisa bem clara para a igreja e que isso seja um ponto de ensinamento para nós crentes. Amados, não é nosso trabalho, não é nossa responsabilidade convencer ninguém que eles são pecadores. Um dos erros que o crente muitas vezes faz é tentar convencer o mundo que o mundo é pecador. Eu sou da opinião que o mundo já sabe que é pecador. E que grande parte do que o mundo faz é para tentar esquecer o que eles já sabem. A boate, a razão das luzes e da música alta na boate, pá, 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 e música e luz, é para tua mente esquecer por um momento que você é pecador. A razão que o bar é tão popular, que a bebida alcoólica é tão popular, é porque o mundo está tentando esquecer a culpa do pecado. A pessoa bebe e bebe e bebe e bebe mais um pouquinho, tentando esquecer a culpa que ela sente por saber que ela é pecadora. A razão que as pessoas têm que tomar tantas pílulas para dormir, pílula para ficar contente, pílula para acalmar. Quando você está baixo, você toma uma pílula para te levantar. Quando você está lá no alto, você toma uma pílula para te relaxar. A razão, a necessidade, o fundo da questão é a consciência que nós temos do pecado. O pecado está sempre nos acusando. O sentimento de culpa sempre nos acusa, sempre nos perturba. Então nós não precisamos a igreja não precisa de apontar para ninguém e dizer, você é pecador, você está fazendo errado. Essa não é a nossa parte, nosso trabalho. Estava lendo a Bíblia com a minha esposa ontem à noite e nós lemos aquele lindo versículo em Mateus capítulo 5, quando Jesus diz assim, ele diz assim, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Aí ele completa o pensamento dizendo assim, pois deixai que a vossa luz brilhe ao mundo, para que o mundo veja as vossas obras, as vossas boas obras, e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Note que deixar a luz brilhar é o quê? Fazer boas obras. Assim o mundo veja as suas boas obras e glorifique a Deus. O nosso trabalho é viver a nossa fé. Como a pastora falou, é viver 1 Coríntios 13. É amar, é crescer e botar de lado as coisas de criança. E essa luz que brilha através de nós então vai alcançar o mundo. A gente não precisa de convencer ninguém que eles são pecadores. Deixa o Espírito Santo fazer isso. Deixa o Espírito Santo, quando a luz e o barulho da boate parar, quando a ressaca vier e passar, e a ficha cair, o Espírito Santo vai estar lá para dizer, olha, o seu problema não é nada disso. O seu problema é o pecado. E a solução do seu problema é Jesus. Jesus te ama. E morreu por você para remover essa culpa que te persegue. Ele morreu para tirar essa dor de cabeça. Um dos versículos mais bonitos na Bíblia, Romanos capítulo 5. Sendo, pois, justificados com Deus, temos paz. Temos paz. Temos paz. Essa paz que o mundo não tem e não pode oferecer. Essa paz vem de quando sabemos que nossos pecados foram perdoados. E, queridos, mais uma vez, isso é a ação do Espírito Santo. Então, igreja, falar a essa igreja, vamos parar de tentar convencer as pessoas que elas são pecadoras. Vamos deixar o Espírito Santo fazer isso. É o Espírito Santo que convence a gente do pecado. É o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. Ele gera em nós aquele sentimento aquele desejo de fazer as pazes com Deus. E é isso que é arrependimento. Queridos, eu quero diferenciar arrependimento de remorso. Remorso é culpa em cima de culpa. A gente já se sentia culpado, fez uma coisa errada, se sente mais culpado ainda. Aí vem o remorso.
Remorso e arrependimento são duas coisas totalmente diferentes. O arrependimento é aquela vontade de fazer as pazes com Deus. É aquele reconhecimento, eu estou errado diante de Deus e eu preciso me acertar com Deus, eu preciso ter uma conversa com meu pai. Arrependimento é o que o filho pródigo fez quando ele voltou para a casa do pai e fez as pazes com o pai. É o Espírito Santo também que nos introduz a Cristo. Ele nos apresenta a Cristo. E olhando para Cristo, nós vemos o amor de Deus e nos entregamos a Ele, e assim recebemos a salvação. Muito bem, pastor. E agora? Aceitei a Jesus e sou salvo. O que acontece agora? Essa é a segunda e a última coisa que vamos falar rapidamente nessa manhã. A segunda coisa que o Espírito Santo vem fazendo na nossa vida, queridos, é gerar em nós o fruto do Espírito. Agora salvos, a segunda obra do Espírito Santo em nossas vidas é produzir em nós o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5 fala sobre uma coisa chamada o fruto do Espírito. O fruto do Espírito. Ou seja, o Espírito Santo entra no nosso coração como semente. E aí ele começa a crescer e se torna uma árvore frondosa, uma árvore frutífera. E o fruto dessa árvore é descrito aqui em Gálatas 5, versículos 22 e 23. Leia em voz alta comigo. Mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. O Espírito Santo nos levou a Cristo, aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e aí os nossos pecados são perdoados. Uma vez os nossos pecados perdoados, o Espírito Santo pode entrar em nós agora. E ele começa a viver dentro de nós. Literalmente, o Espírito Santo passa a viver dentro de nós. E dentro de nós, então, ele começa a gerar esse fruto maravilhoso. São 7 qualidades, 7 virtudes, 7 características de Deus. Aliás, se você ler os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar esse exato caráter na pessoa de Jesus. Lembra que a Bíblia diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós? E vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus disse assim, quem olha para mim, quem vê a mim, vê ao Pai. Quando você olha para Jesus, quando você lê sobre a vida de Jesus, você vai encontrar essas 7 qualidades. E é essas qualidades que o Espírito Santo vem gerar em nós. Amor, alegria, paz, paciência. A tradução, a Bíblia na linguagem de hoje, usa a palavra delicadeza. Eu, para dizer a verdade, prefiro a palavra bondade e a palavra benignidade. Dá no mesmo, mas preferência pessoal. Fidelidade, mansidão ou humildade e domínio próprio. E a Bíblia adiciona, contra essas coisas não há lei. Em outras palavras, não há limite de velocidade para essas qualidades. Não há limite de amor. Você nunca vai amar demais, ou ter muita alegria, ou ter muita paz, ou muita paciência, ou muita bondade, ou muita benignidade, ou muita fidelidade. Não há limites para esse dom. Você pode continuar crescendo neles e eles vão te fazer cada vez mais iguais a Cristo. Lembra de uma coisa interessante que Jesus disse em Mateus 7:20? Ele disse, pelos frutos conhecereis. Eu não sou uma pessoa, eu não conheço muito de plantação, não. Eu cresci na cidade e por grande parte da minha vida vivi na cidade. Confesso aos irmãos que eu não entendo muito de plantação, de planta. Mas eu posso estar em qualquer lugar do mundo. Se eu passar do lado de uma árvore e tiver uma banana pendurada, eu sei que é uma bananeira. Se tiver uma jaca pendurada, eu sei que é um pé de jaca. Se tiver uma goiaba pendurada, eu sei que é uma goiabeira. Eu não preciso de estudar biologia, eu não preciso de estudar horticultura, eu não preciso de estudar agricultura para entender que uma árvore que dá um certo fruto é aquele tipo de árvore. E é isso que Jesus está dizendo, Mateus 7:20. Pelos frutos conhecereis. Há coisa de 2 semanas atrás eu estava almoçando com 2 profissionais e saiu o assunto de religião. E alguém falou, eu não gosto muito de religião. E eu falei, eu também não. Eles ficaram olhando assim de lado, que sabem que eu sou crente. Mas eu realmente não tenho nenhum interesse por religião e muito menos de falar sobre religião. Mas falar de Jesus eu gosto. E o assunto começou sobre religião, mas eu levei para a pessoa de Jesus. E eu me lembro, porque as pessoas começaram a falar sobre o que está se passando no Oriente Médio, e etc., e falar briga de religião, e etc. Eu falei, olha, Jesus disse que pelos frutos conhecereis. A gente conhece as coisas pelo fruto. Aonde são os países onde há mais liberdade,
onde as mulheres são tratadas com mais dignidade, onde as crianças são tratadas com mais dignidade, onde o casamento é mais honrado. Pensa, são nos países onde o cristianismo floresceu, onde o islamismo floresceu, onde o budismo floresceu, onde são os países mais livres, onde o ser humano é mais ser humano, tem a oportunidade de ser mais ser humano. São os países onde o cristianismo chegou, onde a mensagem de Cristo chegou. Pelos frutos conhecereis. Esse é um princípio bíblico. A Bíblia diz que a gente pode conhecer uma árvore pelo fruto que ela dá. E, queridos, é por isso que o Espírito Santo vem gerar em nós o fruto do Espírito. Amados, a pastora Valéria já falou isso. O mundo ouve não as nossas palavras, mas as nossas ações. As nossas ações falam mais alto. Então o Espírito Santo vem gerar em nós o fruto do Espírito. Por quê? Pelos frutos conhecereis. O mundo precisa de ver uma igreja genuína. Um crente autêntico, um crente verdadeiro. Não um crente de boca, um crente de palavra, mas um crente que age como crente. Quantos dizem amém? Amém. Eu vou ser o primeiro a admitir. Eu não sou o crente que eu preciso ser. Ainda tem muita coisa que Deus não está fazendo. Volta aí para as uvas. A uva na minha vida está petititinha. Ainda não está bonita assim. Mas vai chegar lá. Vai chegar lá. O Espírito Santo está trabalhando em mim, gerando em mim cada vez mais amor. Gerando em mim cada vez mais alegria, mais paz, mais paciência, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, controle próprio. E Ele está fazendo isso em você também. O meu desafio para você, igreja, o nosso desafio hoje é a gente deixar o Espírito Santo gerar essas coisas gostosas em nós. Vamos nos preocupar menos em falar e mais em ser. Vamos nos preocupar menos em anunciar para o mundo, olha, eu sou crente. E vamos nos preocupar mais em mostrar que somos crentes. Pastor, como é que eu mostro? Carregando uma Bíblia bem grandona? Andando de terno e gravata? Não necessariamente. Provavelmente não. A melhor coisa que a gente pode fazer, queridos, é ter em nós o fruto do amor, o fruto da alegria, da paz, da paciência, da bondade, da benignidade, da fidelidade, da mansidão, do controle próprio. Deixa Deus gerar isso em você. Ore por isso, peça a Deus, diariamente, quando você ora, Espírito Santo, gera em mim o teu fruto. Gera em mim o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o controle próprio. Me ajuda a mostrar, a refletir o teu caráter para o mundo, para que o mundo veja em mim a Cristo e se interesse por Jesus. Queridos, quem vê Jesus vai se apaixonar por Ele. Não tem nada em Jesus para você não amar, não tem nada em Jesus de repelente, de desagradável. Tudo em Jesus é bom, não tem nada de ruim. O problema é que o mundo nem sempre vê a Jesus. Esse é um dos problemas, não é o único não. O inimigo também atrapalha, né? Mas um dos problemas é que muitas vezes o mundo não consegue ver a Jesus. Porque a imagem dele está borrada, está manchada. Então, eu quero convidar você a orar comigo. Espírito Santo, apaga essa mancha, remove a mancha para que as pessoas vejam Cristo em mim. Me ajuda a amar. Amados, a gente podia passar pelo menos uns 5 minutos em cada uma dessas virtudes, mas aí só isso são 9 vezes 5, 45, era mais 45 minutos, então eu não vou fazer isso não. Mas deixa eu só ressaltar algumas rápidas coisas. Amor. Deixa eu falar uma coisa sobre o amor. Jesus disse assim, amar quem te ama, até os ímpios fazem isso. O desafio do amor é amar quem não te ama, quem te maltrata, quem te maldiz. Amar quem me ama, o amor natural cuida disso. Amar quem não me ama, só amor sobrenatural, só fruto do Espírito. Então vamos pedir, Senhor, eu já amo as pessoas que me amam, me ajuda a amar quem não me ama. Me dá um amor, uma paixão pelas pessoas que eu nem conheço. Me dá um amor pelas pessoas que eu vejo na rua. Me dá um amor pelo garçom que me serve no restaurante. Me dá um amor pelo carteiro que põe a carta na minha caixa de correio. Me dá um amor pela pessoa, pelo cachê no Safeway quando eu vou fazer as compras. Me dá um carinho por essa pessoa que vai me levar a tratar ela com respeito, sorrir para ela, falar uma palavra amiga. Se a coisa cair, levantar e pegar e dar na mão dela e não agir como, não, você que é empregado, você que pega, sua obrigação é sua.
Um amor que vai me fazer querer servir aos outros, querer prestar serviço, querer ajudar, querer contribuir e não tirar, querer levantar e não derrubar. Amar é isso. 1 Coríntios 13. Alegria. Alegria a todo instante, de manhã, de tarde, de noite. Alegria quando está tudo bem e alegria quando nem tudo está bem. E alegria quando tudo está mal. Uma alegria que vem do Espírito Santo, uma alegria sobrenatural. Paz, aquele sossego, aquela satisfação, estou tranquilo. Terremoto, tempestade, vendaval, mas eu estou tranquilo. Pastor, mas está tudo bem? Não está tudo bem não. Mas Deus está no controle de tudo. Eu estou com paz. No meio da tempestade eu estou em paz. Você lembra que Jesus, no meio de uma tempestade, ele dormiu no barco? Os discípulos estavam em pânico. Mestre, não te preocupas que nós estamos perecendo. O que ele está fazendo? Está dormindo. Por quê? Porque ele tinha paz. Paz. No meio da tempestade, ele conseguia dormir. Você sabe que você tem paz quando você consegue dormir no meio da tua tempestade. Quando o médico ligou e falou, olha, vi uma coisa aqui estranha no seu raio-x. Vem aqui semana que vem que a gente tem que buscar. E mesmo assim você dorme. Tranquilo, estou tranquilo. Você vê a conta que tem que ser paga amanhã, olha para o extrato do banco. Estou vendo uma diferença, um saldo negativo. Mas mesmo assim vou dormir, porque eu tenho paz. Fiz a minha parte, trabalhei, me esforcei, confiei em Deus, dizimei, agora vou confiar em Deus. Descansar, paz. Paciência, longanimidade, né? Aquela capacidade de esperar. Bondade. Bondade é a ação do bem. Benignidade é a disposição para o bem. Ou seja, bondade é você fazer o que é bom. Benignidade é aquela disposição interior de querer sempre fazer o bem. Bondade e benignidade andam de mãos dadas. Fidelidade. Fiel. Ser fiel. Estou contigo, não abro. Jesus, estou contigo, não abro. Venha o que vier, estou contigo, não abro. Minha esposa, estou contigo, não abro. Meu esposo, estou contigo, não abro. Minha igreja, estou contigo, não abro. Patrão, estou contigo, não abro. Vizinho, estou contigo. Amigo, estou contigo, não abro. Fidelidade, Deus nos faz fiel. Mansidão. Vou pular essa. Quantos precisam de mais mansidão? Mansidão. Jesus na cruz. Estão caçoando dele, estão cuspindo nele, estão jogando coisa nele, estão falando mal dele, estão xingando ele, já pregaram ele na cruz, já fizeram uma opção de maldade. Pai, perdoa eles, eles não sabem o que estão fazendo. Mansidão. Controle próprio. Vou pular isso também. Controle próprio. Que Deus nos ajude a ter controle próprio. Amados, o controle próprio é uma coisa tão poderosa. A Bíblia diz que nós, não no natural, mas com a ajuda do Espírito Santo, até os nossos pensamentos nós conseguimos controlar. Você sabia disso? 2 Coríntios capítulo 10 diz assim, trazendo todos os pensamentos à submissão de Cristo. Até os nossos pensamentos. Confesso aos irmãos que ainda não cheguei lá não. A minha uva está pequenininha ainda, mas está crescendo, vai chegar lá. Com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos controlar a nossa língua. Tiago capítulo 3, a pessoa que consegue controlar a sua língua, ela é uma pessoa completa, diz a palavra de Deus. Ela alcança a perfeição, porque a língua é difícil de controlar. Quem sabe que isso é verdade, diga amém. É difícil controlar a língua, não é? A gente descobre uma coisa sobre alguém, não dá vontade de falar? Você sabia? Não dá vontade de falar? Você vê uma coisa que não era para ninguém ver, mas você viu, dá vontade de falar. Você sabe de alguma coisa sobre alguém, e aquilo vai denegrir aquela pessoa, aquilo vai atrapalhar a vida dela, mas dá uma coceirinha na língua. Você vê uma coisa no Facebook e não dá vontade de falar? Ninguém falou amém, né? Mas glória a Deus, eu sei que é verdade. E o controle próprio, a gente controla a língua. A gente controla os pensamentos, o pensamento vai para um caminho errado, a gente começa a alimentar pensamentos errados, pensamentos de tentação sexual, pensamentos de cobiça, eu quero mais, eu vou fazer, vai acontecer. O Espírito Santo fala, não é por aí. Aí a gente controla aquele pensamento. Emoções, controlar as nossas emoções, é difícil. Pastor, é possível? Naturalmente não. Mas espiritualmente sim, com o Espírito Santo você controla até as suas emoções. Você não vai perder as estribeiras,
a controlar as suas emoções, controle próprio, fruto do Espírito. Este fruto, como toda fruta, atrai e alimenta as pessoas. Amados, quando a gente conhece alguém que cresceu em amor, em alegria, em paz e paciência, qual é a nossa primeira reação? A gente é atraído a essa pessoa, não é isso? Eu me lembro a primeira vez que eu e minha esposa fomos, já fazem anos, ao Havaí, e nós alugamos um carrinho e demos a volta na ilha. Foi a nossa primeira vez no Havaí, e eu me lembro que foi pela primeira vez aqui na América que eu vi goiaba. No Havaí tem goiabeira. Assim, na beira da estrada. E eu me lembro que numa dessas nossas aventuras, a gente parou, a gente viu essas árvores, essas goiabeiras cheias de goiaba, e nós não resistimos, paramos o carro e fomos lá subir numa goiabeira pegar uma goiaba. Não deu para resistir. A fruta tem esse efeito em nós. Lembra quando você era criança, lá no Brasil, lá no Rio de Janeiro, tem muita manga, mangueira para tudo quanto é lado. E a gente via uma manga, era procurar uma pedra, ver aquela manga bonita, grandona, procurar uma pedra para derrubar a manga. A fruta nos atrai, né? E é isso, é o resultado, o fruto do Espírito. Quando o fruto começa a crescer em nós nos tornamos atraentes, as pessoas são atraídas. Queridos, as pessoas eram atraídas a Jesus. Todo mundo queria jantar com Jesus. Todo mundo queria conversar com Jesus. As multidões estavam querendo convidar ele. Janta na minha casa, deixa eu te tocar, vamos conversar. Nicodemos veio de madrugada para furar a fila, para falar com Jesus. As crianças, quando criança corre para você, você sabe que Deus está fazendo alguma coisa sobrenatural. Porque criança tem medo de tudo e de todos. Mas a Bíblia diz que as crianças corriam para Jesus, tanto que os discípulos tentaram impedir as crianças de vir. Por quê? Porque o caráter de Jesus era atraente. A Bíblia diz que os pecadores eram atraídos a Jesus. Ele era amigo dos pecadores. Por quê, queridos? Fruto do Espírito. Não é que ele tapava o sol com a peneira, não é que ele bajulava ninguém. Quando era pecado e ele falava. Quando estava errado, ele dizia: olha, isso é pecado, não faz isso mais. Mulher, não peques mais. Mas ela era atraída a ele, ela queria ouvir o que ele tinha para falar. Por quê? O fruto do Espírito. Quem aqui não vai ser atraído por amor, alegria, paz, paciência, bondade, e etc. Então o fruto atrai, mas não só isso, o fruto não só atrai, mas o fruto também alimenta. Às vezes você precisa conversar com alguém que ama, não é assim? Você precisa de conversar com alguém alegre, alguém que é fiel. Você sabe, olha, eu vou conversar com fulano porque eu sei que aquela pessoa é fiel. Eu sei que aquela pessoa tem uma amizade fiel comigo. Às vezes você procura uma pessoa bondosa. Eu preciso conversar com alguém bondoso. O fruto atrai. O fruto alimenta. É por isso que nós procuramos pessoas que têm essas qualidades, porque no convívio com elas, a nossa alma é alimentada. E é por isso então que o Espírito Santo quer gerar o fruto dele em você. Eu quero encerrar então com o último versículo. Equipe de louvor, vem aqui abençoar a gente com o último hino. E vocês, enquanto a equipe de louvor tocar esse hino, vai ser a nossa bênção apostólica, vão estar nos despedindo. Mas, enquanto eles vêm, eu quero convidar que a igreja se ponha de pé. E nós vamos encerrar lendo um rápido versículo. Efésios 5,18, que é o nosso tema durante todo esse mês de fevereiro. Efésios 5,18. Lê em voz alta comigo. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Só essa última frase. Mas encham-se do Espírito de Deus. Oremos. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela pessoa do Espírito Santo que age em nossas vidas, nos fazendo mais iguais a Cristo, nos trazendo a salvação. Pedimos que em nome de Jesus as nossas vidas sejam cheias do Espírito Santo. Que esta igreja seja cheia do Espírito Santo. Que cada um de nós sejamos cheios do Espírito Santo. Faz crescer em nós o fruto do Espírito, o caráter de Cristo. Essa é a nossa oração que fazemos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. E que toda a igreja diga amém. Deus lhes abençoe, igreja. Jesus te ama e nós também. Aos nossos convidados, bem-vindos. Foi bom tê-los conosco. Tenha uma excelente semana e nos vemos na terça-feira à noite para a oração. Deus lhes abençoe.